Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, aqui nossos contatos para um possível agendamento aí na sua igreja. Lembrando que aqui nós temos o link que vai estar sempre na descrição dos vídeos da NET Dominical, que é um blog que encaminha as lições tanto em vídeo como em escrita das lições grátis para você. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista de graça as lições. Estamos postando todas as lições em vídeo e já estão postadas todas as lições escritas da editora Betel. Lição 8 do segundo trimestre de 2017 da editora Betel. Nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. E aqui o perigo de ser enganado por falsos profetas, na lição 8, direcionado para o dia 21 de maio de 2017. Texto áureo: e disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Jeremias 28:15. A verdade aplicada: Deus é quem dá a vida e é a fonte da verdade. O diabo destrói a vida e é o pai da mentira. Os objetivos da lição: ensinar que a mentira é uma arma do diabo, revelar que a mentira pode destruir uma nação, mostrar que Deus não conta com homens mentirosos na sua obra. Textos de referência: Jeremias capítulo 28, versículos de 14 a 17. Meu querido irmão que navega aí na internet, no afã de buscar algum conhecimento, a mentira é filha do diabo. Para vencê-la, devemos nos despir do velho homem, da velha maneira de viver. Este estudo mostra a necessidade de renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Vamos tratar nesta lição do falso profeta que se contrasta com o profeta enviado por Deus. Um detentor da mentira e o outro detentor da verdade. A mentira e a verdade se contrastam e têm como representantes o da mentira, o diabo, e da verdade, Deus. Nesta lição, vamos tratar deste assunto assaz importante na pessoa de Ananias, que é o falso profeta, e na pessoa de Jeremias, que é o profeta verdadeiro, genuíno, enviado por Deus. O perigo do falso profeta. Desde Moisés, o Senhor Deus já alertava seu povo sobre o perigo de ser enganado por falsos profetas. E aí nós temos o registro de Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 4. Também encontramos o apóstolo Paulo instruindo a igreja em Corinto acerca da necessidade de julgar as profecias. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Jeremias tinha como função principal ser profeta do Senhor, mas este cargo lhe trouxe muito desgaste, pois o profeta do Senhor fala o que o povo precisa ouvir e o falso profeta fala o que o povo quer ouvir. Temos aqui, nos tempos odiernos, estes dois tipos de profeta. Um que fala o que o povo precisa ouvir, que é o profeta verdadeiro. É o pregador que leva a mensagem de Cristo genuína para advertir o povo. E o profeta falso, que fala aquilo que o povo quer ouvir. Quem não quer ouvir uma palavra boa para a sua vida, embora esteja no pecado, cheio de problemas, emaranhado no pecado, mas quer ouvir uma mensagem saudável que lhe satisfaça? Este é o profeta falso. Ele agasalha a situação.
E nós vamos ver aqui, nesse ponto 1. Guardai-vos dos falsos profetas. No subponto 1. No subponto 2, o confronto de Ananias. No subponto 3, 2 profetas, 2 exemplos. Guardai-vos dos falsos profetas. Um falso profeta, e nós vamos ver aqui a conceituação, o que é isso, como se enquadra um falso profeta, é uma pessoa que assegura falar em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. Vejamos o que Jesus falou sobre eles. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Falsos profetas são todos aqueles que levantam contra a verdade. Entretanto, o verdadeiro profeta é alguém que tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Amós capítulo 3, verso 7. Um profeta de verdade não está preocupado em agradar aos homens, mas sim em agradar a Deus. Efésios 6 e 6 está aqui. Precisamos enxergar ou ter o discernimento de espírito para saber se o profeta provém de Deus ou não. Por isso que a palavra aqui de advertência é: guardai-vos dos falsos profetas. Como é que nós vamos identificar a palavra que Deus não falou? Nós temos no capítulo 18 de Deuteronômio uma orientação. Como saberemos a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falando em nome do Senhor não se cumprir. O falso profeta ou o profeta não provém de Deus, não tem esse temor dele. Então, precisamos estar bem atentos, acautelados, que aqui a palavra diz: guardai-vos dos falsos profetas. E lá o verbo acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm com a vestimenta de ovelhas. Você vê assim, tem todas as características da ovelha, a pele, a roupagem, mas por dentro são verdadeiros lobos. E aí precisamos entender este mistério, precisamos discernir isto, meu irmão. E os tempos presentes são tempos que estão marcados por falsos profetas. Oh, o Senhor fala contigo, e aí entrega uma mensagem toda colorida, com a roupagem de agasalhamento, embora a pessoa esteja toda desfacelada, desconcertada. Mas ele quer agradar, ele quer falar para agradar e conseguir atenção, e quem sabe por trás disso pega uma oferta boa, né? No subponto 2, o confronto de Ananias. Aqui nesse texto aqui do subponto 2, nós vamos ter aqui 2 profetas. E aqui diz: no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, filho de Josias, Jeremias capítulo 28, versículo 1, se elevou Ananias, falso profeta de Gibeão, que falou a Jeremias, ele confrontou Jeremias. Este confronto se deu no tocante à questão da destruição final de Jerusalém. Ananias fala em nome do Senhor que ele, Deus, despedaçaria o jugo da Babilônia e que em um período de 2 anos Deus iria reconduzir o povo para Jerusalém, assim também como os utensílios do templo levados junto com o povo de Deus. Jeremias capítulo 28, versículo 3. Aqui nós temos um profeta mentiroso, um profeta falso, Ananias. Jeremias havia falado, profetizado que o povo seria levado em cativeiro e que ficaria ali 70 anos. Inclusive, Daniel entendeu pelo livro, pelo estudo, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E este aqui não
diz: dentro de 2 anos o povo vai voltar, a Babilônia vai ser destruída e o povo voltará, o que foi uma verdadeira mentira. Aqui nós temos o exemplo de um profeta mentiroso, que quer confrontar a verdade. Nós estamos sempre sendo desafiados como profetas de Deus, como pregadores verdadeiros de Deus, que entregamos a mensagem genuína de Deus por esses profetas falsos, com os tapinhas nas costas, massageando o ego e entregando o recado mentiroso. Aqui está o exemplo de um profeta falso. No subponto 3, 2 profetas, 2 exemplos. Aqui, o profeta Jeremias e o profeta Ananias. 2 situações completamente diferentes. Enquanto um profeta é escolhido por Deus, o outro, por ser muito popular, se promove diante do povo. Nós temos isso aos milhares nos tempos presentes. Uns que querem apenas resultado, número, quantidade, e fazem isso em detrimento da qualidade e se promovem diante do povo. Aqui o pecado principal de Ananias foi usar o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, verso 7, nós temos lá, é um dos mandamentos, não tomar o nome do Senhor em vão. Como? Usando o nome do Senhor, que Deus estaria falando, que dentro de 2 anos o povo voltaria do cativeiro, o que não era uma verdade. Ananias fez em nome do Senhor promessa inconsistente, Jeremias 28:3. E esse procedimento levou Ananias à morte. Ele morreu. E quantos que estão morrendo porque promovem a mentira? Quantos que estão se dizendo profetas, pregadores, mas com a mensagem de agasalhamento, com a mensagem que vai levar o povo para o barato, para o buraco, para o despenhadeiro. Jeremias tinha a prédica do advertimento. Aqui, Ananias tinha a prédica da mentira, da enganação, usando o nome do Senhor. Quantos que estão usando o nome do Senhor e dizendo: o Senhor está falando e Deus não está falando? Isso é muito perigoso. Aliás, uma verdadeira peste nas igrejas. Pessoas que por todos os cantos se levantam em nome de Deus, entregando recado, dizendo que vai acontecer isso e aquilo e nada Deus está falando. Isso vai levar à morte, morte espiritual e também morte física. Olha, meu irmão, você que está ouvindo este vídeo, se você estiver fazendo isso, você vai morrer, quer seja morte física ou espiritual. Veja que eu estou falando através dessa mensagem. Se você estiver usando o nome do Senhor e se alvorando como profeta, entregando um recado mentiroso, você vai morrer. Deus fala através da sua palavra. Assim como Ananias morreu, qualquer um de nós poderemos morrer se mentirmos. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus autêntico, é o Deus que não tem enganação e nem misticismo. É o Deus que fala não para agradar, mas para corrigir. Aleluia. Mensagem dura. É a mensagem do profeta Jeremias, um dos mais extraordinários vultos do Velho Testamento em matéria de prédica profética. Jeremias não foi brincadeira, ele agradou a Deus. Estava com a verdade 100%. E foi levado à presença dos príncipes, dos grandes da terra na época. Ele não alterou 1 milímetro, ele não alterou um tio nem um jota, não alterou uma palavra daquilo que Deus queria que falasse. Na segunda parte, a palavra de Deus permanece. Olha aqui, o apóstolo Paulo nos adverte: não eis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Infelizmente, os falsos profetas pregam que as bênçãos de Deus são alcançadas incondicionalmente e que não carecem de um arrependimento sincero nem de um viver puro. Ananias esqueceu de dizer ao povo que um viver puro diante de Deus é sinônimo de uma vida abençoada. Jeremias era diferente. Ele dizia que não bastava só ouvir a voz de Deus, mas que tinha que
haver mudança de atitude. Por esses valores, Jeremias lutava. Não é só receber as bênçãos, não é só ficar vivendo em dias áureos e fazendo tudo que Deus não se agrada e querendo receber a bênção. Precisa acontecer mudança radical. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Vai mudar tudo. Tudo poderá ser balançado e desestruturado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 119, versículo 89. Para sempre permanece a tua palavra, ó Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui nos subpontos 1, 2 e 3. Um povo vulnerável em sua fé. Devemos tomar cuidado com os profetas mentirosos. Cristo, o maior profeta. Um povo vulnerável em sua fé. O profeta Jeremias, muito mais do que todos nós, possuía todas as causas possíveis para deixar de sonhar com a melhora da vida religiosa no dia a dia de seu povo. Para onde quer que ele olhasse, a situação era completamente incontrolável. Jeremias expõe a fragilidade espiritual do povo de várias maneiras. Infidelidade, meretrício, descrença, abandono da palavra, idolatria, falta de discernimento espiritual. Então, uma série de pecados aqui listados por Jeremias. O povo queria ser merecedor da bênção sem fazer nada. O meretrício, né? Não cria no profeta verdadeiro, a descrença. Havia abandonado os princípios da palavra de Deus. A idolatria, eles serviam a outros deuses, tiraram Deus do centro. Não tinha discernimento espiritual. Veja bem que quando o profeta Ananias falou, eles creram. Quando Jeremias falou, não creram. Então, um povo vulnerável em sua fé. Hoje nós temos também isso. Muitos que compõem o corpo da igreja, formando uma massa humana vulnerável, sem fé, descompromissado, sem fidelidade, levando uma vida de meretrício, querendo ser merecedor apenas e querendo sempre que o pastor massageie seu ego. Em contrapartida, não quer fazer nada, está divorciado dos compromissos da igreja. Olha, meu irmão, a palavra de Deus aqui fala como o martelo que esmiuça a penha. O povo vulnerável daquele tempo está também vulnerável nos tempos presentes. A lição do passado é para ser reportada para o presente. Pessoas que vivem acomodadas, estribadas no comodismo. E aqui os pecados listados ainda estão bem legíveis na vida das pessoas nos tempos da atualidade. Devemos tomar cuidado com os profetas mentirosos, mas quem não quer ouvir uma prédica saudável que promove o ego? O livro de Romanos nos adverte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16, versículo 17 a 18. Comparativamente falando, outro texto diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Marcos 13, 22 e 23. Portanto, mediante estes versículos mencionados, sejamos guiados pelo Espírito de Deus, exercendo sua vontade com sabedoria para discernirmos estes
profetas mentirosos na casa do Senhor. Devemos tomar cuidado com os profetas mentirosos. Irmãos, olha a alerta da revista, da lição, falando com muita propriedade. Porque os nossos templos evangélicos estão recheados modernamente de falsos profetas, ou de profetas mentirosos, de pessoas que estão falando em nome de Deus que Deus não está mandando. Cuidado, advertência. Este comentarista aqui foi muito feliz em colocar com propriedade esse tema. 2:3. Cristo, o maior profeta. Aqui nós temos o maior profeta, o genuíno, o verdadeiro. A promessa de Deus feita por intermédio de Moisés, quanto ao profeta semelhante a Moisés, se cumpriu em Cristo, Deuteronômio 18:18. Porque Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento e foi profeta. E havia uma promessa que se levantaria outro profeta no quilate de Moisés, quiçá com maior pujança, com maior expressividade, que foi o próprio Cristo. Os discípulos de Jesus afirmaram: Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta. Veja lá em Atos, o sermão de Pedro, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19. Nós temos aí quando Jesus fez tantas coisas, prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Ao entrar em Jerusalém, a multidão testificou que Jesus Cristo era o profeta de Nazaré, da Galiléia. Oh, aleluia! Como ele não houve ninguém. Ele balançou o mar da Galiléia, ele fez prodígios, levantou paralíticos, levantou mortos de 4 dias da sepultura, ele purificou leprosos, deu vista a cegos, ele fez coisas incríveis, ele foi poderoso em obra, o maior profeta que o mundo já conheceu. Aleluia! Jesus Cristo. Terceira parte. Nada podemos contra a verdade. Sempre existirão 2 caminhos a serem trilhados: o da verdade e o da mentira. Ananias preferiu andar pelo caminho da mentira, ocasionando sua morte. A palavra de Deus nos recomenda a irmos sempre pelo caminho da verdade, como fez o profeta Jeremias. O Senhor abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos. Apocalipse 22:15. Vigiemos no que falamos, para que o diabo não encontre brecha em nós. Tiago 4:7. A verdade é algo que não se pode levantar contra. Qualquer profeta que confrontar a verdade, ele é automaticamente reprovado e categorizado como falso profeta. Veja, Ananias, profeta que confrontou Jeremias. Disse Jeremias: 70 anos o povo vai ficar no cativeiro, será levado pela Babilônia. Depois Daniel entendeu isso. Ananias disse: não, dentro de 2 anos vai voltar. Está aí. Ele confrontou a verdade, automaticamente ele foi reprovado e morreu. É por isso que eu advirto através desse vídeo: se você está mentindo, falando em nome de Deus e Deus não está mandando, você vai morrer. Simplesmente assim. Está aqui os subpontos 1, 2 e 3. O pai da mentira, a primeira mentira do mundo, o cinto da verdade. Está aqui. O pai da mentira. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo. Veja Jesus no sermão, quando disse sobre aqueles que se diziam ser filhos de Deus e mentiu. Ele os categorizou como filhos do diabo. E quereis satisfazer
os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, que é Satanás. Então, o pai da mentira, aquele que gerou a primeira mentira, foi Satanás, está aqui nesse texto. E aí nós vamos ter aqui o registro em João capítulo 8, verso 44, quando Jesus fala sobre ele, dizendo que é o pai da mentira. No subponto 2, a primeira mentira do mundo. Aqui nesse texto, nesse subponto, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o pecado entrou no ser humano e consequentemente a morte. Contudo, o diabo disse para Eva: então a serpente disse à mulher, veja aqui a expressão bíblica, certamente não morrereis. Olha aí, a mentira confrontando a verdade. Deus havia dito que se comesse do fruto morreria, e aqui ele está dizendo: certamente não morrereis. A mentira, pela primeira vez citada pelo próprio diabo, pois Deus havia dito: dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, verso 17, está o registro. Qual voz você prefere escutar, meu irmão? A de Deus ou a do diabo? Qual é a mensagem que você está dando ouvidos aí na sua igreja? A mensagem que massageia o seu ego? Ou a mensagem que te confronta diante dos teus pecados e te adverte para abandonares os pecados? É o profeta que massageia o ego, que te fala da bicicleta azul, do carro conversível, amarelo, verde. É a mensagem que te diz sobre as pastagens verdejantes das coisas materiais, da casa, da mansão de muito dinheiro? Ou é a mensagem que te adverte: toma a tua cruz e anda pelo caminho estreito e segue ao Senhor Jesus? Um evangelho que encaminha a vida eterna, ou um evangelho que encaminha bens materiais aqui presentes? Veja bem isso. Qual dessas duas mensagens você está credibilizando? Cuidado. O cinto da verdade. O apóstolo Paulo, ao detalhar a armadura de Deus que o cristão deve estar revestido, inicia pelo cinto da verdade. Veja lá em Efésios capítulo 6 e aqui no verso 14, quando fala do cinto da verdade. E ali nós temos as armaduras de Deus que nós precisamos estar revestidos, tanto na caminhada do discípulo de Cristo como no serviço cristão. É imprescindível a sinceridade ou a integridade. Este é o sentido que muitos comentaristas atribuem à palavra verdade neste texto. Assim, não haverá embaraço. É aquela verdade no íntimo que encontramos no Salmo 51 e o verso 6. Está aí. O cinto da verdade. Uma das armas que precisamos estar revestidos. Com esse cinto da verdade, nós estaremos irresistíveis. Aleluia. Meu irmão, temos que falar sempre a verdade, custe o que custar, sempre com honestidade. Por isso devemos ter muito cuidado com o que falamos, pois um dia cada um de nós prestará conta de cada termo que saiu da nossa boca. É como se fosse algo que nós guardamos e depois nós vamos
ter que prestar conta desse algo que nós guardamos. Quando falamos, há uma projeção de sonoridade no espaço sideral. E estas palavras, como eco, retornarão a nós. Então, se falarmos a verdade retornará a nós. Se falarmos a mentira retornará a nós. Tudo que falamos se projetará no espaço e se armazenará para um retorno de prestação de contas. Então falemos a verdade. Deixo aqui o questionário para você catalogar aqui as respostas para suas perguntas aí na sua revista. Que Deus nos abençoe.